Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Como vocês estão hoje? Tudo certinho por aí? Vamos começar a aula com puxão de orelha. Teve muita gente que não me mandou a atividade de ontem, galera. Daí, mandei uma atividade super fácil, super prática para vocês fazer e não recebi a atividade, né? Então hoje é o último dia aí. Quem não mandar a atividade que a prof pediu ontem lá da aulinha de português vai ficar sem a notinha, né? Então vamos despertar. Turminha, terça-feira, né? Dia de aula de educação socioemocional e a nossa última aula de educação socioemocional desse ano. Olha aí, galera, passou num pulo. E hoje nós vamos aprender aí, na verdade nós vamos rever, né, algumas coisas que são extremamente essenciais para todo esse nosso desenvolvimento, essas nossas reflexões que nós tivemos aí no decorrer do nosso ano, certo? Antes de qualquer coisa, nós vamos conversar a respeito dos nossos reis e rainhas né? Nós já vimos aí o quanto eles são importantes, o quanto eles são necessários na nossa cidade da memória para poder para poder coordenar, né? Para poder aí governar. Olha, me fugiu a palavra. Governar a nossa cidade da memória e deixar os nossos bairros todos em ordem, né? Então, antes de qualquer coisa, nós vamos fazer aí um crachá, certo? Lá na apostila de vocês, na página 123, vocês têm uma plaquinha para colocar aí o rei ou a rainha da cidade da memória de vocês, tá? Então ali vocês vão colocar o nome desse rei ou rainha, vão desenhá-lo, lembrando que esse desenho é de um rei e de uma rainha. Então, como é que um rei e uma rainha é? Eles podem estar em um trono, eles podem estar com uma coroa, são reis e rainhas das cidades de vocês, tá? E a gente dobra, certo? Depois que a gente faz, a gente dobra essa partezinha de baixo e ele fica assim, ó. Fica um crachazinho, certo? Depois de termos feito esse nosso crachazinho, vamos conversar a respeito de onde esse rei ou rainha deve estar, né? Nós vimos aí que a nossa cidade da memória é dividida em vários bairros e trabalhamos a fundo cada um deles, certo? Cada um deles tem sua função, cada um deles recebe um tipo de memória, cada um deles recebe um tipo de sentimento, de atitude. E temos a praça central da nossa cidade da memória. E eu falo para vocês que é lá que o nosso rei ou a nossa rainha deve estar. Por quê? A praça central da nossa cidade da memória está no centro da nossa cidade da memória. E é por ali que os nossos reis e nossas rainhas têm a possibilidade de observar todos os bairros e ver aí como tudo está acontecendo. Suponhamos que o meu rei ou a minha rainha fique preso lá no bairro do medo. O que será que aconteceria? Provavelmente seria um rei ou uma rainha medroso. E isso não é saudável. O nosso rei e nossa rainha está aí para governar, está aí para manter a ordem da nossa cidade da memória. Então, nosso rei e nossa rainha devem permanecer na praça central para filtrar o que é bom, filtrar o que não é bom, colocar cada uma das memórias no seu lugarzinho, certo? E manter a nossa cidade da memória super limpinha. Dentro da nossa cidade da memória, nós também temos a possibilidade de criar alguns bairros que nós ainda não trabalhamos, tá? Por exemplo, vocês acham que seria possível nós criarmos um bairro da amizade? Sim, afinal, quantas lembranças, quantos momentos, quantas memórias nós não temos com os nossos amigos? Seria possível também criar um bairro da tristeza? Sim, seria possível criar um bairro da tristeza, afinal, aí no decorrer da nossa vida, nós temos vários momentos em que nós não estamos tão felizes.
e está tudo bem. Então nós estamos aí sujeitos, né, a esses bairros aparecerem no meio do caminho. E para isso eu quero que vocês acompanhem a leitura ali da página 125, ok? Quais memórias que podemos guardar no bairro da tristeza e que podem nos ensinar coisas boas? Será que é possível nós tirarmos coisas boas de um momento em que nós estamos tristes? Um exemplo, se o nosso time jogou e perdeu, a gente vai ficar feliz? Não, a gente não vai ficar feliz, a gente vai ficar triste. Mas o que nós poderíamos tirar de bom dessa lembrança não tão feliz? Que nem sempre a gente ganha, que às vezes o mais importante é competir, e isso é um aprendizado bom de um momento triste. Quais as memórias podemos guardar no bairro da tristeza que podem dominar o rei ou rainha da memória, não permitindo que ele governe bem? Puxa vida! Será que o meu rei e a minha rainha, se eles ficassem presos lá no bairro da tristeza e ficassem pensando que eles não são capazes de governar a minha cidade da memória, será que essa é uma memória saudável? Quais memórias do bairro da felicidade podem nos ensinar coisas boas? Quais memórias do bairro da felicidade podem dominar o rei ou a rainha da cidade da memória, não permitindo que ele governe bem? Opa! Então nós temos felicidades que são sim boas, porém temos felicidades que também acabam atrapalhando o nosso rei e a nossa rainha. Eu quero que vocês pensem a respeito disso. Quais memórias do bairro da amizade podem nos ensinar coisas boas? E quais memórias do bairro da amizade podem dominar o rei ou a rainha da cidade da memória, não permitindo que ele a governe bem? Quais memórias podemos guardar no bairro das brigas? E o que podem nos ensinar de coisas boas? E quais delas podemos guardar que podem dominar o rei e a rainha da nossa cidade da memória, não permitindo que ele governe bem? Aí tem bastante coisa, hein? Quais cidades do bairro da preguiça podem nos ensinar coisas boas e quais podem dominar o rei ou a rainha, impedindo que eles governem bem? Olha aí, temos diversas hipóteses para vocês pensarem, tá? Cite alguns outros bairros que podem existir ou que podem ser construídos na nossa cidade da memória. Gente, e aí? Bairro das férias? O que mais? Bairro... Bairro do amor? Bairro das viagens? Enfim, quais bairros mais podem surgir no meio desse caminho? Nós trabalhamos muito a respeito da reciclagem lá no nosso bairro do Medo. Tanto que nós fizemos uma atividade com um papel machê, que era resultado dos nossos medos, que nós misturamos e que nós moldamos, né, um objeto para guardá-lo, né? A prof fez um coraçãozinho assim, guardou o coraçãozinho. Então eu quero que vocês pensem e reflitam sobre o que a gente vai ler agora, tá? Ao pensar em outros elementos da nossa cidade da memória, temos que nos lembrar das lixeiras que a compõem, né? Toda cidade tem lixos. E para que é que serve o lixo? A lixeira é o lugar onde nós guardamos o lixo temporariamente, né? Ou seja, por pouco tempo. Isso mesmo que vocês entenderam, por pouco tempo. Pois esse lixo tem que ser reciclado e não é diferente na nossa cidade da memória. Nas cidades físicas, o que acontece quando o lixo vai se acumulando e ninguém dá atenção a ele? O que será que aconteceria com uma cidade que vive cheia de lixo e que ninguém coleta esse lixo, ninguém recicla esse lixo?
viraria um lixão. E será que se nós não cuidarmos da nossa cidade da memória, dos lixinhos que podem aparecer por ali, será que pode acontecer a mesma coisa? Ele começa a ficar mal cheiroso, a atrair insetos e a nos incomodar. Será que na cidade da memória o lixo acumulado também nos incomodaria? Como reis e rainhas, não podemos permitir que o lixo fique na lixeira por muito tempo. Por isso, temos que tomar conta do que jogamos nessa lixeira. Temos que aprender a transformar essa lixeira em um centro de reciclagem. Dessa forma, transformaremos esse lixo em algo que possa ser aproveitado por nós de forma positiva. Você se lembra do que fizemos com o nosso lixo da cidade da memória lá na lição 5? Vamos pensar mais sobre isso? Agora a gente vem aí para 2 desafios, tá? O primeiro, ali na página 129, nós temos uma atividade que fala o que eu posso enviar ao centro de reciclagem da minha cidade da memória. Então vocês terão que fazer aí um momentinho de reflexão, pensar em todas as memórias de vocês, né, em todos os bairros que estão aí na cidade da memória de vocês e eleger, por exemplo, alguns pensamentos não saudáveis dessas memórias, desses bairros que vocês têm. Quais são os pensamentos não saudáveis que vocês gostariam de enviar para o centro de reciclagem, para que ele se tornasse outra coisa, se tornasse uma coisa útil? Algumas atitudes não saudáveis, algumas atitudes que vocês tomaram, que vocês agora param para pensar e pensam, puxa, isso não foi legal, não foi uma atitude saudável. O que vocês poderiam mandar lá para o bairro da reciclagem? Algumas coisas que me aconteceram, memórias que vocês têm de coisas que aconteceram com vocês, que vocês também gostariam de mandar para esse centro de reciclagem, que já não é mais útil para vocês. Algumas coisas que eu não deveria ter feito. Olha aí, o que vocês param para pensar hoje e pensam, puxa, eu podia ter feito diferente, eu não precisava ter feito assim. E algumas coisas que eu falei. O que eu falei que poderia hoje ir para o bairro para o centro de reciclagem? Depois de fazer essa listinha, que está ali na página 129, vocês vão pegar uma folha de papel sulfite e vão reescrever todas essas atitudes aqui. E agora a gente vai ver o que a gente vai fazer com esse papel. Vamos lá? Depois de termos escrito, né, todos esses nossos pensamentos, essas nossas memórias aqui nesse papel, nós vamos reciclá-lo, né? E o que é reciclar? É fazer com que isso se torne outra coisa, certo? Primeiro desafio de vocês, amassem. Amassem com muita força e façam virar uma bolinha bem compacta. Força nessas mãos aí. Aí, ó. Tá faltando força aqui. Façam virar uma bolinha bem pequenininha, né? O gato correu aqui porque ele acha que a bolinha é pra ele. Então tá. Temos aqui o nosso lixo da nossa lixeira, da nossa cidade da memória, certo? E o que devemos fazer com ele? Reciclá-lo. Como eu falei pra vocês, reciclar é fazer com que esse lixinho se torne outra coisa, tá? E aí vai da criatividade de vocês, tá? Eu vou fazer aqui, tive uma pequena ideia, vamos ver se ela dá certo, mas eu quero tentar fazer uma florzinha com essa minha bolinha, tá? Vamos ver aí se vai dar. Gente, ele carregou.
vou embora. Menino! Ousadíssimo! Enfim, vamos continuar com a flor, né? Já cortei minhas pétalas. E aí, gente? Olá! Estamos terminando, tô finalizando. Mas eu fiz aí uma reciclagem da listinha das minhas memórias que eu enviei lá pro meu centro de reciclagem, tá? Então ali está a minha bolinha e ela virou uma linda flor. Olha só! Me surpreendam, tá? Quero ver aí o que vocês vão criar, o que vocês farão, que deixarão esse centro de reciclagem aí limpo. Olha, eu coloquei até um laço na minha flor, ó. Vou guardá-la. E aí, o que vocês vão fazer? Poderíamos ter feito uma bola de futebol, poderíamos ter feito um bonequinho, poderíamos ter feito um rosto, enfim, poderíamos ter feito várias coisas. Esse foi o meu objeto reciclável. Eu quero ver qual que vai ser o de vocês. Vamos para a última atividade da nossa aula? E para finalizarmos a nossa aula e o nosso ano, né, nosso primeiro ano com a educação socioemocional, com a Escola da Inteligência, eu quero que vocês reflitam sobre tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente viu, tudo que a gente conheceu, sobre toda essa reflexão de organizar as nossas memórias, organizar os nossos bairros, saber governar nossos sentimentos, nossos pensamentos. E eu quero que vocês façam um minutinho aí de reflexão e pensem no quanto vocês cresceram, o quanto vocês se autoconheceram, quanto vocês se autoavaliaram e o quanto vocês se autodesenvolveram. Teve resultado positivo? Ou não? Ou vocês continuam as mesmas crianças que vocês iniciaram lá naquela turma do quarto ano, lá em fevereiro? É claro que não. Nós viemos aí de um ano cheio de desafios, de um ano cheio de coisas novas, de um ano que talvez nunca tivéssemos pensado que passaríamos. Afinal, são quase 10 meses sem aula dentro das escolas. São quase 10 meses que nós paramos para aprender dentro das nossas casas. E aí? No que vocês cresceram, no que vocês mudaram, no que vocês amadureceram, o que fez bem para vocês? Parem e pensem. Quero que vocês leiam a última reflexão, né, da galerinha aí da Escola da Inteligência. Quero que vocês prestem muita atenção. Vou deixar essa leitura com vocês, né? A prof geralmente faz toda a leitura das reflexões, mas essa eu quero que vocês leiam. Eu quero que vocês interpretem, eu quero que vocês prestem atenção no que eles estão perguntando para vocês. E depois disso, lá na última página da nossa apostila, nós temos um texto. Primeiro eu quero que leia aqui o último textinho para vocês, antes de propor a última atividade, tá? Lembrem-se de que a cidade da memória precisa de um rei ou de uma rainha que seja forte e responsável, que aprenda a governar suas atitudes, a construir, a gerir bairros que iluminem a sua inteligência e reorganizem aqueles bairros que o aprisionam e que o impedem de ser feliz.
Só assim seremos autores da nossa própria história. Tchau, reis, tchau, rainhas, e até o próximo ano. Então, mais uma vez, estamos falando do quê? Estamos falando da responsabilidade de vocês de organizarem, de governarem, de ministrarem, de escolherem, de elegerem todas as atitudes que vão para a cidade da memória de vocês, tá? Vocês mandam nelas. Vocês não podem permitir que elas dominem vocês. Vocês são os reis e as rainhas dos bairros, das memórias, das cidades, das memórias e das próprias histórias de vocês, tá bom? Depois disso, né, depois de vocês terem lido a reflexão, vocês vão para a última atividade desse ano. Tem uma folhinha lá no final da apostila de vocês que tá escrita o seguinte: o que eu aprendi com a escola da inteligência? Diante de tudo que a gente viu, de tudo que a gente trabalhou, o que é que vocês aprenderam no decorrer desse ano? E eu não quero que vocês coloquem que o bairro do medo tem medo, né, Esdras? Não quero que vocês coloquem que no bairro da preguiça tem preguiça. Eu quero que vocês expliquem tudo o que vocês aprenderam e que vocês levarão daqui para a vida de vocês, ok? Aguardo foto das atividades, últimas atividades da Escola da Inteligência, de Educação Socioemocional, então caprichem, caprichem e façam com muita vontade, tá bom? Turminha, essa foi nossa aula de hoje. E é claro que ele ia aparecer, né? E aí, os palpites estão bem fracos, gente. Vou contar pra vocês que, olha, não passaram nem perto ainda. Olha só. Olha a dica de hoje do nosso Papai Noel. Para funcionar, eu preciso de um empurrãozinho. O que será que é? Tem alguma ideia? Aguardo as sugestões de vocês, hein? Será que eu vou terminar o ano com o prêmio do Papai Noel? Vamos ver. Beijo, turminha! Até amanhã!